Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é Elizabeth. Hoje nós vamos ler mais um capítulo do livro Salmo 91, da autora Peg Joyce Ruth. E o capítulo é o capítulo 10, que o título que ela deu é Mesmo que Mil Caiam. E o salmo que ela usa para fazer esse capítulo é o Salmo 91, o versículo 7 e 9b. Fala assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Altíssimo é a tua habitação. Ela fala assim: será que paramos para considerar o que este versículo nos está dizendo? Temos coragem de confiar na palavra de Deus o bastante para crer que ele diz isso literalmente? É possível que essa declaração seja verdade e ainda assim estejamos perdendo essas promessas? Jesus enfatizou a mesma questão a respeito de promessas não reivindicadas quando ele disse em Lucas capítulo 4, versículo 27: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Ciro. Apenas Naamã, o Ciro, foi curado quando obedeceu em fé. Nem todos receberão os benefícios dessa garantia no Salmo 91. Apenas aqueles que creem em Deus e se apegam às suas promessas serão favorecidos. De qualquer maneira, elas estão disponíveis. Na medida em que confiarmos nele, colheremos os favores dessa confiança na mesma medida. Que declaração maravilhosa! O desejo do Senhor é sabermos que mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, isso não nega a promessa de que a destruição não se aproximará de quem crer e confiar na palavra de Deus. Uma outra versão da Bíblia diz: não chegará a ti por nenhum motivo, entre parênteses aqui, por nenhum motivo, Salmo 91, 7. Ele quer dizer exatamente isso. Não chegará a ti, por nenhum motivo. Não é por acidente que essa pequena declaração está escondida no meio desse salmo. Percebeu quão fácil é tornar-se temeroso quando desastres ocorrem à sua volta? Começamos a nos sentir como Pedro quando andou sobre as águas até Jesus. É fácil perceber como ele começou a afundar com as ondas quando viu a turbulência da tempestade ao redor dele. Deus sabia que haveria tempos em que ouviríamos tantas notícias ruins, veríamos muitos necessitados e encontraríamos tanto perigo à nossa volta que nos sentiríamos esmagados. Por isso, ele nos avisou de antemão que milhares cairiam ao nosso redor. O Senhor não quer que estejamos desprevenidos, mas nessa questão temos uma escolha a fazer. A decisão está em nossas mãos. Ou corremos ao seu abrigo com fé e o perigo não se aproximará de nós, ou viveremos da maneira que o mundo faz, não percebendo que há algo que podemos fazer a respeito. O Salmo 91 é a medida preventiva da parte de Deus para seus filhos contra cada mal conhecido pela humanidade. Não há em outro lugar essa garantia de proteção, incluindo a ajuda de anjos e promessas assegurando-nos nossa autoridade, acumuladas em uma aliança, oferecendo um pacote completo para viver nesse mundo. É uma medida ofensiva e defensiva para evitar qualquer mal antes que ele tenha tempo de atacar. Essa não é apenas uma cura, mas também um plano de prevenção completa. Depois que a palavra de Deus renovou a nossa mente, é um tremendo vislumbre perceber que, ao contrário do que o mundo pensa, não temos de estar entre os 10.000 que cairão à nossa direita. Salmo 91, versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Você verá alguma recompensa, pagamento, sendo distribuída de tempos em tempos. Nesse ponto está o julgamento. Cada pecado será exposto, mais cedo ou mais tarde, e pago. Um ditador mau cairá, um agressor injusto será impedido de continuar a cometer violência. Um tirano pagará por seus crimes contra a humanidade. Um erro será retificado.
A recompensa dos ímpios fala de justiça. Guerras foram travadas onde um lado detinha uma causa justa e, consequentemente, venceu o mal. A justiça de Deus declara que a maldade não triunfará. Os seguidores de Hitler do mundo não vencerão, governos comunistas cairão e as trevas não extinguirão a luz. Esse versículo deixa claro que somente contemplaremos os acontecimentos. A palavra somente denota uma proteção de apenas ver e não experimentar o mal. Além disso, também dá destaque para que a maldade que enxergamos não entre em nós. Somos separados no sentido de não permitirmos que o ódio de nossos inimigos nos mude. Vamos olhar para essa passagem bíblica por um momento com nossa fé em mente. Será que às vezes caímos na descrença? Fé em Deus, em seu Filho Jesus e em sua palavra é contada aos olhos do Senhor como justiça. No entanto, quando não cremos em certo nível, colocamos-nos na categoria dos ímpios. Em determinadas ocasiões, embora eu seja cristã, tenho sido uma crente descrente em relação a receber tudo da palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 5,18b: nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mesmo que os cristãos não tenham utilizado o Salmo em todo o seu potencial, a verdade jamais passou ou perdeu qualquer medida de seu poder. Certa noite, após construir nossa nova casa no campo, deparamos-nos com um severo alerta do tempo. A estação de rádio local avisava que havia um tornado logo ao sul do clube de campo, exatamente onde ficava nossa propriedade. Podíamos ver vários veículos do clube estacionados abaixo da nossa colina, enquanto os membros assistiam à nuvem em forma de cone dirigir-se diretamente para a nossa casa. Nunca vi cor tão estranha e arrepiante no céu noturno, nem experimentei um silêncio tão ensurdecedor na atmosfera. Realmente era possível sentir arrepios pelo corpo. Alguns amigos de meu filho nos visitavam e, para a surpresa deles, Jack rapidamente ordenou nossa família a sair com nossas Bíblias, ainda que estivéssemos de pijamas, e começar a rodear a casa citando o Salmo 91 para obter autoridade sobre a tempestade. Jack fez nossos filhos falarem diretamente à tempestade como Jesus fez. De súbito, o silêncio arrepiante tornou-se um rugido com torrentes de chuva caindo feito baldes sendo despejados. Finalmente, Jack sentiu a paz de que o perigo havia passado, embora aos nossos olhos nada tivesse mudado. Entramos em casa a tempo de ouvir o jornalista local chamar o radialista e exclamar no ar com tanta empolgação que até parecia gritar: "Isso não é nada menos do que um milagre!" O funil de nuvens ao sul do clube de campo Brownwood de repente levantou-se e dispersou nas nuvens. Você deveria ter visto aquelas crianças pulando e dando vivas. Foi a primeira vez que os amigos viam o sobrenatural em ação. No entanto, a surpresa deles não foi maior do que a do professor no dia seguinte, ao perguntar aos alunos o que eles faziam durante a tempestade. Muitos disseram que estavam dentro da banheira, embaixo de um cobertor, em armários, um estava em um abrigo contra tempestades. Imagine o espanto daquele professor quando questionou nossa filha, Ângela, a qual respondeu: Com o tornado vindo em nossa direção, minha família estava circulando a casa, orando o Salmo 91. Não temerás mortandade que assola ao meio-dia, tu não serás atingido. Salmo 91, versículos 5a, 6b e 7b. Muitas pessoas pensam que o Evangelho é um seguro de vida, assegurando apenas a sua eternidade ou seu conforto se o desastre atingi-las. Elas têm se privado de tanta coisa. Talvez todos precisemos perguntar a nós mesmos: que tipo de cobertura eu tenho, de fogo ou vida? A palavra de Deus é mais do que apenas um escape do inferno. É um manual para desfrutar de uma vida vitoriosa no mundo. Existe uma diferença entre a destruição do inimigo e a perseguição por causa do Evangelho. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, afirma: "E também todos os que piamente crerem
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Há tempos em que seremos maltratados por causa da nossa posição na causa de Cristo. O Salmo 91 é um conceito distinto que lida com desastres naturais, acidentes, doenças e mortandade. Jesus sofreu perseguição, mas não foi atingido por calamidades ou desastres. Acidentes jamais chegaram perto dele. A distinção é fácil de entender se separarmos perseguição de ocorrências estranhas e catástrofes. Há um lugar onde a calamidade não pode, literalmente, nem nos alcançar. Isso pareceria impossível de imaginar, especialmente em situações de combate. Porém, ao olhar para esse versículo, com milhares caindo de um lado em seu contexto verdadeiro, observamos a destruição mais forte de calamidade e desastre nomeados no Salmo. Se esse verso não é uma exposição de um combate real, então não sei o que é. Ainda assim, preso a ela, há a promessa de que o mal não nos alcançará. Dois polos opostos unidos. Seria possível? No testemunho de Leslie Gerald King, é narrado que havia um grupo de guerreiros de oração em sua cidade em concordância com o poder de Deus por meio desse salmo, o qual deu aos soldados a proteção sobrenatural de não ser afligido pelo mal, em um cenário instável onde homens caíam por todos os lados. King disse que a proteção foi tão real que por um ano ele quase conseguia estender a mão e tocá-la, mas os soldados sabiam quando as orações diminuíam e eles ligavam para casa a fim de perguntar o que estava acontecendo. Havia uma mudança repentina quando as pessoas paravam de clamar, esqueciam o quadro de orações da igreja e se ocupavam em fazer outras coisas. Aqueles soldados em sua companhia imediatamente sentiam a batalha aproximando-se em um nível mais pessoal. O Salmo está fazendo sua mais forte proposta de proteção bem no meio do caos. É um tipo de segurança que permanece em uma categoria própria. Muitas pessoas veem o Salmo 91 como uma linda promessa, o qual arquivam com todas as leituras de boa qualidade feitas e faz sentir confortados toda vez que os leem. Mas não quero que alguém leia este livro e não veja o significado superior das promessas contidas nesse salmo. Elas não foram escritas para nossa inspiração, mas para o nosso refúgio. Essas palavras não são de conforto em minha aflição, mas de livramento da aflição. Tá? Aqui, esse testemunho da Leslie aqui, eu vou ler ele, deixa eu ver se está em 12 minutos, acho que dá para ler. Está na página aqui 152. Deixa eu ver se ele é longo. Não, dá pra ler. É o testemunho dessa moça, Leslie Gerald King. Aqui é a nota da autora. Seadrift, no Texas, permaneceu nas promessas do Salmo 91 e teve seus soldados de volta a salvo. Esse é o relato da próxima geração do neto de Gerald McCone, da Segunda Guerra Mundial. Ele fala verdadeiramente sobre como o Salmo 91 tem afetado a próxima geração de soldados. Essa é a história de Leslie. No primeiro ano inteiro em que servi no Iraque, havia uma sensação bem intangível da cobertura protetora da mão de Deus. Nós não tínhamos perdido nenhum soldado. Pessoa alguma na companhia havia se ferido. Na verdade, ninguém que eu conhecia de modo pessoal foi prejudicado. Eu sentia a mesma cobertura protetora sobre todos os que eu via. Emocionalmente, não senti qualquer perda de impacto de vida que geralmente vem da guerra. Aos 23 anos, como um jovem que vai para a guerra, eu estava esperando alguma ação, porém não vi nenhuma pessoa morta. Não experimentei nada de horripilante na guerra durante o tempo em que servi, mesmo que isso fosse bem constante no conflito no Iraque. A cobertura de oração da igreja e da minha família me deu uma experiência de batalha totalmente diferente. Não porque não tínhamos visto perigo, porque tínhamos, mas havia uma sensação de segurança sobre nós e todos os que conhecíamos no campo de batalha. Havíamos passado por coisas difíceis sem sofrer um arranhão.
e nos sentíamos protegidos e em paz o tempo todo. Isso foi tão dramático para mim, tão real, que às vezes eu via um dos meus colegas em perigo, ia até lá e me posicionava na frente dele. A proteção foi tão real para mim que era como se eu pudesse estender minhas mãos e tocá-la. Porém, em abril havia uma conversa sobre nosso retorno para casa e algo mudou. Senti como se a cobertura de oração estivesse levantando. Eu podia perceber o perigo que nunca havia notado antes por aqueles ao meu redor. Pessoalmente, eu me senti bem, mas estava atento ao perigo daqueles ao meu redor, e de uma só vez, tudo começou a desencadear subitamente. Dias após eu perceber que algo estava errado, começamos a perder soldados em nossa companhia. Acabaram nossos suprimentos e nosso tempo aumentou 4 meses por causa dos problemas desencadeados. Houve um corte drástico de água e comida. Eu sabia que o que experimentei naquelas semanas não deveria estar acontecendo, pois eu tinha uma promessa. Minha família e a igreja estavam orando o Salmo 91 sobre mim e minha companhia. No momento em que fomos a um lugar onde eu poderia telefonar para casa, comecei a ligar para as igrejas que se comprometeram a orar por nós. Quando fiz uma ligação para minha tia e meu tio, descobri que havia sido retirado o quadro de avisos no qual estavam nossas fotos e um lembrete para que orassem por nós. As pessoas se sentiram aliviadas quando alguns soldados voltaram para casa e as notícias diziam que o final estava por vir. Portanto, as orações pararam. Quando perguntei a data em que o quadro de avisos que lembrava as pessoas de intercederem por nós havia sido retirado, vi que ela bateu com aquela em que senti no Iraque que algo estava errado com nossa cobertura de oração. Ao ouvir sobre nossos problemas, a igreja imediatamente colocou nossas fotos de volta e começou a orar com fervor mais uma vez. Os resultados foram imediatos. A diferença era incomum e a proteção estava mais uma vez palpável. Daquele momento em diante, soldado algum na nossa companhia foi perdido. A mim foi testificado em primeira mão o que significa quando pessoas oram. De nossa primeira estação na Alemanha, fomos todos enviados a diferentes direções, mas todos nós voltamos, e irmão algum dessa igreja da Alemanha foi prejudicado. Mesmo que tivéssemos ido lutar em diferentes lugares, toda a parte do Iraque ao Kuwait, a cobertura de defesa continuou conosco. Creio que os soldados experimentaram de modo tangível a diferença que existe quando pessoas oram por eles. Tá? Eu quis contar essa parte da história aqui porque eu acho que é bem válido. É isso, gente. Deus abençoe as nossas vidas, que cada vez mais a gente possa estar debaixo, né, da proteção da palavra de Deus e buscando sempre a palavra de Deus, né? Não só orando o Salmo 91, mas conhecendo a palavra, certo? É isso, até a próxima. Tchau, tchau.